Ivânia, obrigado por ter colocado o livro, tá? Bom, boa noite a todos e todas. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma noite aqui no EAD, mais um dia juntos. É, Hoje, então, a gente vai iniciar, né, no estudo do livro 4. E a gente vai ver que, durante o livro 4, talvez algumas passagens, né, alguns tópicos, a gente vai demandar um pouco mais de conversa, outros nem tanto. Então vai depender, mas como vocês já me conhecem, né, para quem me conhece desde o livro 1, para quem está aí com a gente mais recente, é super válido que todo mundo comente, né? Eu instigo bastante para que vocês comentem mesmo. Se tiver alguma coisa para comentar, é claro, né? Não se sintam forçadas a isso. Mas vamos ter alguns tópicos que serão um pouco mais profundos, a gente vai demorar. Tem outros que não tanto, né? Tem outros que não tanto. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, tá? A ideia... Então não tem problema se a gente terminar um tópico em um dia. Assim como, com certeza, terá um tópico que a gente vai durar aí 10 dias. Com certeza. Com certeza, já adianto isso. Bom, eu vou fazer a leitura inicial e aí eu gostaria de saber quem que acordou hoje, inspirado ou inspirada, inspirada, né, que ainda eu tô só o bendito ao fruto. Então, quem que acordou inspirada, motivada, iluminada, emocionada, acalorada para fazer a prece inicial? Você, Patrícia, por livre e espontânea pressão? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Então eu vou fazer a leitura, aí logo em seguida você pode fazer a prece, tá bom? Tá, Boa tá noite, bom. Jordana. Então, do livro Pão Nosso, lição 48, intitulada Compreendamos, né? Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. Isso quem disse foi Paulo, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. E Emmanuel comenta o seguinte: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo o sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Linda lição, né? Boa noite, Lucília. E a gente vai ver que tem Oi, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. boa noite a todos. Boa noite, Lucília. Desculpa o atraso aí, Guilherme. Sem problemas. Patrícia, você faz a prece então, por gentileza? Faço. Amado Mestre,
amigos espirituais. Obrigado por mais uma vez permitir que estejamos juntos para aprender e melhorar. Que esta noite seja abençoada, que o nosso estudo seja valioso para cada um de nós e para a espiritualidade. Que assim seja. Sim, seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Patrícia. Bom, então hoje a gente inicia nosso primeiro tópico do livro 4. E o nosso primeiro tópico é falarmos sobre o Cristo Consolador. Lição que a gente conhece, né, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês, primeiramente, o que vocês entendem, o que que vem à mente de vocês, o que que vem à cabeça de vocês, quando eu falo, quando alguém fala para vocês sobre o Cristo Consolador. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com certeza, todo mundo que faz Evangelho no Lar já caiu esse capítulo algumas vezes. Então, o que passa na cabeça de vocês? Não passa nada? Passa alguma coisa? Gostaria de ouvir um pouco vocês em relação a isso. Quem quiser falar, é claro. Não se sintam obrigados. Uma de cada vez. O Cristo Consolador, Guilherme, é o Cristo que o Espiritismo veio trazer para nós, né? Aquele que consola, Deixa aquele eu olhar para vocês. que é todo amor, né? Uhum, Então eu entendo dessa forma. Não é aquele Cristo que a gente conhecia antigamente, né? Que, na verdade, nas outras religiões a gente é até confundido, né, com Deus. Então, é ele que veio trazer todos esses ensinamentos maravilhosos para a gente, né? E que a gente tenta seguir no nosso dia a dia, né? Então, eu entendo isso. bacana. Obrigado pela contribuição, Lucília. Mais alguém gostaria de falar? Eu concordo com a Lucília. Eu Desculpa, acho. Simone, pode falar. Pode continuar, Ângela. Eu concordo com a Lucília. Assim, eu vejo o Cristo Consolador como a doutrina que chegou para a gente, né, e que explica de uma forma muito mais acessível o Evangelho de Cristo do que a Bíblia. Eu sou uma pessoa um pouco complicada com algumas coisas, tipo, eu sou bastante literal muitas vezes, e eu tinha Uhum, muita dificuldade com a Bíblia. E o fato, eu era católica, eu acho que eu já falei sobre isso, o fato de eu ir à igreja e olhar por toda a igreja, primeiro, aquela imagem de Cristo na cruz, a via sacra, então, para mim, resumia a vida de Cristo naquele momento de dor, e isso, para mim, não podia ser só aquilo. Eu ainda falo, não é só aquilo. Hoje eu falo assim, estudando mais a doutrina, não pode ser aquilo. E a doutrina traz isso para nós. Só que muitas vezes, se a gente coloca, eu mesma, eu sou um pouco polêmica com algumas pessoas quando entra nesse assunto. Se a gente coloca, por exemplo, que Cristo não é só aquilo, ele não morreu ali na cruz e acabou, não é só isso, é os meus pecados, blá, blá, blá. E eu falo, não, mas tem toda uma vida de Cristo aí para a gente poder aprender com ela, para a uhum, gente usar como manual. sim. E, para mim, o Cristo Consolador é isso, te dá esse caminho com um novo olhar, um olhar mais explicado, mais, como é que eu posso dizer? Para mim, é meio como se eu fosse criança, né? Mais lúdico, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque às vezes eu sou tão literal que eu não consigo compreender certas coisas. E o Espiritismo traz isso para mim, me esclarece.
Bacana. Obrigado pela contribuição, Ângela. A Vânia também escreveu aqui, a Vânia não está conseguindo falar, porque ela não está em casa. Ela disse aqui, a presença de Jesus como mestre que alivia as nossas dores através da fé no futuro. Bacana. Obrigado, Vânia. Acho que a Simone também queria falar, né? Contribuindo, né, com o que as meninas falaram, eu sempre tive a impressão de que Deus era um Deus castigador, né? Até mesmo por conta da questão da Igreja Católica, porque tudo é tão pecado, Deus vai castigar, né? Teve uma época da minha vida que eu cometi a ignorância de não acreditar muito em Jesus. Falava assim, Jesus, né? Jesus foi um homem como a gente e tal. Eu acredito só em Deus, né? Hoje, graças a Deus, eu não estou mais nessa ignorância, né? Porque eu percebo que a trajetória dele vem para poder ensinar muito a gente sobre o amor, sobre como que a gente pode conversar diante de situações difíceis sem julgar, porque eu acho que essa ainda é uma coisa muito séria, que até nos dias de hoje a gente ainda tem muito isso, essa questão do julgamento. Então, quando eu penso sobre um Cristo consolador, eu penso num Cristo amoroso e não violento, não julgador. Bacana, bacana. Obrigado pela contribuição, Simone. Estou gostando de ver o que vocês estão falando, hein? E, na verdade, também, completando aí, quando a gente escuta tanta gente falar que Jesus vai voltar, né? Principalmente lá os judeus que estão esperando até hoje, né? Messias, né? Sim. Mas ele volta quando a gente consegue colocar o ensinamento dele em prática. Então ele volta para a gente, né? Ele está dentro da gente. Também entendo isso. Bacana. Mais alguém deseja comentar, deseja falar? Então, eu penso também um pouco igual a Lucília acabou de falar. Ele veio aqui para nos ensinar, né? Então, esse amor que ele veio aqui para nos ensinar é o amor que a gente realmente deve parar e pensar e seguir. Então, eu vejo como ele veio aqui para mostrar o amor para a gente, o que realmente a gente precisa para essa nossa caminhada. Exatamente. Bom. A Vânia está aqui colaborando também, falou, né? Um amor maior. Obrigado, meninas. Mais alguém deseja? Não? Tá bom. Tô te falando, graças a Deus, já temos várias facilitadoras aí. Bom, vou falar igual o Giovanni fala. Bom que eu posso me aposentar. Aposenta não, Guilherme. Faz isso com a gente não. Que Que a isso? gente já tem várias facilitadoras aí. Eu adorei o que vocês falaram. E eu quero fazer uma construção de pensamento, né, para a gente chegar nas coisas, inclusive, que vocês já falaram. A sociedade antiga, né, ela começa se estruturando numa crença politeísta, né, só para lembrar, quem não lembra o que é politeísmo é adoração, é a crença por práticas devocionais, numa ideia de vários deuses, de várias entidades. Então, os fenícios, os persas, os gregos, os romanos, os shintoístas eram politeístas, né? Então, é uma percepção de que vários deuses, e numa questão bem primitiva, de que o mar está violento porque Poseidon. Então, as questões naturais eram justificadas pela presença desses deuses. E aí você queria disputar uma guerra, você orava pelo deus da guerra. Você queria conquistar uma amada ou um amado, você orava pelo deus ou pela deusa do amor. Você queria ter um filho, você orava pela deusa da fertilidade. Então, eram essas coisas associadas, né? Até que a sociedade vai evoluindo e percebe que há só um deus.
Talvez o que outras sociedades interpretaram como Deus pode ter sido a presença de espíritos, que desde que o mundo é mundo, e aí está lá no Livro dos Espíritos, nós sempre tivemos uma ideia inata de que existe um plano espiritual. Sempre existiram pessoas com a capacidade, com a habilidade de se conectarem com esse plano espiritual, seja através de visões, de sonhos, e o que for. Então a mediunidade sempre existiu, em diferentes graus, em diferentes contatos, mas sempre existiu. Talvez a percepção daquilo que é Deus, daquilo que é espírito, é que fosse equivocada. Ou talvez até o povo precisasse acreditar que era um Deus e não um outro ser, né? Para a época, para a maturidade da época. Mas a sociedade vai caminhar para uma ideia monoteísta. Os judeus são o primeiro povo a ter legalmente, né, entre aspas, o monoteísmo, a crença no Deus único como a primeira sociedade. Mas os egípcios já professavam isso. Na época de Akenaton, Akenaton foi um faraó egípcio, ele foi pai de Tutankhamon, esposo de Nefertiti, que tenta implantar a ideia de um Deus único no Egito, que era o Aton, nome do Deus. Ele era representado como um sol, e nos raios desse sol, né, eram como se fossem mãos, tocando as pessoas, né? Então era um Deus que ele iluminava e seus raios tocavam a todos. Mas isso não deu certo, até porque a religião também sempre foi política, né? Então era uma questão de poder. Então os sacerdotes de Amon, que era outro deus egípcio, não concordaram com isso, tiraram ele do poder, tiveram toda uma questão, ele foi traído, ele foi morto pelo tio dele, e aí quem assume o trono é Tutankhamon, bem jovem, 14 anos, que vai assumir esse trono depois que o pai é morto, e aí Tutankhamon, e aí muitas coisas do Akhenaton são escondidas, são jogadas fora, são quebradas, são veladas, e Tutankhamon continua esse reinado, só que ali nos seus primeiros anos de reinado, o reinado de Tutankhamon foi curto, inclusive, foi um faraó muito importante, mas foi um reinado relativamente curto comparado a Kelps, né, a outros, porque os primeiros anos do reinado dele foram muito controlados, né, manipulados pelos sacerdotes de Amon. Então, a história é bem longa, eu só quis trazer um resumo para dizer que os judeus não foram somente o primeiro povo que se tem notícia que acreditava no Deus único. Não, os egípcios, os antigos egípcios acreditaram, e tem uma questão de que não deu certo um golpe político, religioso político, tá? Mas também tem algumas conversas sobre os Vedas, né? De que essa ideia de Krishna, Brahma, não são deuses separados, é um só Deus, são manifestações de um só Deus. Então, tem algumas discussões filosóficas dentro de algumas linhas do hinduísmo que diz que os hinduístas não são politeístas, são monoteístas, e você só tem um Deus, que é Brahma, e Brahma tem diversas manifestações. Bom, não é a nossa intenção aqui abrir isso, porque nós não somos hinduístas. O que a gente está falando é da história catalogada. Então, a gente sabe que legalmente, digamos assim, né, o povo que era reconhecido como que tinha crença num Deus único era o povo monoteísta. A questão é que o monoteísmo, né, a crença no Deus único, começa, para os judeus, repleto de rituais. Repleta de rituais. Repleta. Abraão era um feiticeiro. Abraão, ele era da Suméria. Não é à toa que existe um livro muito mais antigo que a Bíblia, que é a Epopeia de Gilgamesh, que tem a história do dilúvio, igualzinho tem na Bíblia. Ou seja, se Abraão veio depois e a Bíblia veio depois, significa que Abraão, que veio desse mesmo povo que escreveu a Epopeia de Gilgamesh, ele traz essa história. Só que com outro personagem, é Noé. Lembra que isso não faz com que a história seja falsa ou inverídica. Só lembra a gente que existe um mito no sentido de conto, tal qual o mito da caverna, é uma alegoria para representar uma percepção de evolução da humanidade. Então, o dilúvio de Noé é o mesmo dilúvio que acontece lá em Gilgamesh, na Epopeia de Gilgamesh. A questão é, você tem um simbolismo, né? Uma das primeiras questões que Abraão
tem que fazer, né, para ele provar o amor dele a Deus, é ele matar o filho. Sacrificar o filho. Por que Abraão considerou aquilo tão comum? Porque Abraão fazia parte dos cultos de feitiçaria da época. Então ele sabia que essas coisas se faziam. Foi no momento que o anjo aparece e fala: não, 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 não. Não precisa disso, não. A história é outra. Você estava entendendo errado. Vamos ficar só com os animais por enquanto. E aí depois vocês vão entender que não precisa nem de animal. Mas fica com o animal, já que vocês ainda têm essa necessidade. Basicamente é isso que o anjo fala para ele. Tanto que aí tem um simbolismo, que aí é a ovelha, é o cordeiro, né? Tem o simbolismo de Jesus, ser o cordeiro. Então o que eu estou trazendo aqui é uma sociedade repleta de rituais, nós ainda temos. Nós ainda temos. A própria doutrina espírita tem um ritual, tem uma ritualística. E, de certa forma, a gente ainda precisa. A gente ainda precisa. E está tudo bem, a doutrina espírita não está aqui, e nós, como espíritas, não estamos aqui para criticar, para julgar ninguém. O ritual é um talismã, é um amuleto, é uma bengala para a pessoa acreditar. Está tudo certo. Se a pessoa é espírita, ela acredita que se ela acender uma vela, ela vai ficar protegida, é a crença dela. A vela é a maneira dela direcionar o pensamento e elevar o pensamento dela. Ela precisa da vela? A vela em si vai mudar algum espírito? Não. Mas o pensamento dela, sim. Só que a vela ajuda. A vela ajuda a concentrar o pensamento dela. Se a pessoa usar uma camisa roxa e ela acredita que aquela camisa roxa protege ela do mal, ok, deixa a crença dela. Por quê? Porque a camisa roxa ajuda ela a pensar bem. Ela inconscientemente eleva o pensamento quando ela está com aquela camisa roxa. Então, se a pessoa quer usar crucifixo, deixa a pessoa usar. O que a gente vai orientar é que não é o crucifixo, não é a vela, não é isso. Mas se a pessoa ainda tem necessidade, está tudo bem. Está tudo bem. Né? A gente não está aqui para criticar isso. Porque nós ainda temos os nossos rituais, de certa forma. E está tudo bem, a gente faz. A gente faz. Só que o que a doutrina espírita lembra a gente é que a força é no pensamento. Então, a gente vem de séculos e séculos ritualísticos em diferentes religiões possíveis, né? Seja na Igreja Católica, seja no politeísmo, seja nas religiões de matriz africana, seja nas religiões de matriz brasileira, né? As indígenas. A gente vem repleto de rituais. E é difícil a gente se desvincular. Mas se o ritual te faz bem, não tem problema. O que o espiritismo vai te falar não é esse ritual aí que vai espantar o espírito. É o teu pensamento quem faz isso. O teu ritual te ajuda a elevar o pensamento, então continua com ele. Até você, e aí é uma percepção do ser com ele, até você perceber que ele não precisa mais desse ritual. E aí o próprio ser vai abandonar isso. E tá tudo bem, é um processo individual. A evolução não acontece por meio de imposições. Acontece por meio de mudança de percepções. Então, como é que você vai sair de um povo que é politeísta, que estava vendo Deus, que Deus tem uma forma humanizada, e de repente você fala que Deus não tem forma? Né? No hebraico é Yahvé, é só consoante, você não consegue pronunciar. É o som da respiração. Como é que você consegue pensar numa coisa dessa? Não dá, a própria Igreja Católica faz o quê? Não, é um senhor sentado. É essa imagem popular. Sentado no trono de ouro, viajando pelo espaço. Porque não dá, a nossa cabeça não consegue comportar Deus. Não consegue racionalmente, e nem emocionalmente ainda. Mas algumas coisas a gente sabe que Deus não pode deixar de ser, como Kardec começa o Livro dos Espíritos, na introdução, né? A gente não sabe o que Deus é, mas sabe que ele não pode deixar de ser, soberanamente justo, bom, por aí vai. Então a gente pensa que a gente ainda tem muita necessidade disso. Os próprios espíritos se apresentam das formas que se apresentam pela nossa necessidade. Você acha que o espírito quer ficar vestido de padre para sempre? Vestido de preto velho? Vestido de caboclo? Não, gente. Os espíritos vão deixar esse planeta, inclusive, já evoluíram, já ajudaram. Eles aparecem para a gente, porque a gente tem necessidade. Espíritos aparecer de freira, de médico. Imagina. Você já teve inúmeras reencarnações, mas você tem que sempre voltar como médico para a pessoa te reconhecer. Olha só, que fala da nossa limitação. Aí a gente ainda fala, nossa, porque é fulano de tal, porque é médico, é enfermeiro, porque é pato, porque é preto velho. Tadinho, o espírito não está aguentando mais voltar naquela forma.
porque a gente tá ali, tem essa necessidade ainda. O espírito não tá aguentando mais, foi por minha conta, tá? É claro, os espíritos são muito atenciosos, são muito pacientes, e tem isso. Recentemente, eu até estava falando com uma amiga minha, e eu fiquei repensando muito numa situação que eu falei, de uma intolerância minha, porque uma amiga nossa, uma colaboradora nossa, comentou que para você trocar a sintonia, bastasse que você passasse a pomada do vovô Pedro nos chakras. E eu fiquei revoltado com aquilo ali. Porque eu sei o quão difícil é você sair de uma sintonia, né, de um espírito, ceder passividade. É difícil aquilo ali. Mas eu depois fiquei pensando, eu falei, mas talvez para ela funcione. A pomada do vovô Pedro, ela passar no chakra para ela trocar a sintonia, é um amuleto para ela. Então, por que eu estou criticando o que funciona para ela? Que coisa ridícula minha. Gui, Oi. me lembrei de um episódio quando eu estava na Umbanda, de uma irmã de santo que chegou para mim e falou assim: Nossa, Jordana, eu descobri uma pomada que tira minha dor no joelho. Falei, nossa, Conceição, que bom. Aí ela falou, sim, cetoconazol. Aí eu falei, mas Conceição, isso é para micose, não é não? Ela falou, mas é a única que me tira a dor no joelho. Eu falei, então continua usando. Exatamente. A gente já sabe que no joelho ela não vai ter micose também, né? Pois é. É a crença da pessoa, né? É o que ela está acreditando ali. Então, se para essa nossa amiga que eu havia dito, né? Se para ela passar a pomada, ela consegue mudar a sintonia, tudo bem que eu acho que ela não percebeu a gravidade das coisas que ela estava falando, mas ok. O ponto é, se para ela ajuda, ótimo, ótimo. Para ela funciona. Então, não cabe a mim criticar. Tá? Posso ficar revoltado, tenho esse direito, mas não cabe a mim criticar. Né? Não cabe a mim criticar. Até porque a situação era mais grave do que a gente estava comentando. Mas é isso, né? A nossa necessidade da ritualística, a nossa necessidade do ritual. Gui, que todos nós desculpa temos, te sem exceção. interromper. Oi? Eu esqueci que quando está apresentando não mostra a mãozinha Eu não consigo levantada. ver vocês. Pode falar. Mas aqui, você falou sobre essa questão aí da pomada do vovô Pedro, que legal que para ela funcione, ótimo. Só que quando a gente divulga uma coisa assim para pessoas, várias pessoas, é uma responsabilidade muito grande, você não acha? Com toda certeza. Porque, por exemplo, eu posso nadar na pomada do vovô Pedro. Se eu não acreditar, ela não vai fazer nada comigo. Não vai funcionar, exatamente. Mas as pessoas que ouviram estavam conscientes, né, do Não, que ela... Mas, eu estava trazendo esse caso no sentido do meu erro, né? Mas sim, você não está equivocada, Ângela. De fato, você passar isso para pessoas que desconhecem, que não têm o conhecimento da doutrina, é complicado, né? É perigoso. É muito complicado. Foi o Então, que você falou, pode nadar na pomada e falar, pô, não vai funciona, resolver. né? Porque Não vai resolver. não vai. Para ela funciona porque ela colocou aquilo como amuleto, né? Sim. E É é igual engraçado, né? A gente fala dos dogmas, dos rituais, e o quanto a gente ainda necessita disso para viver, Exatamente. A gente para que nos necessita. ligar e a gente não percebe, né? Exatamente. O que a gente pode fazer, que é o que o Espiritismo faz com a gente, é o seguinte: olha, tudo bem, você precisa do ritual, mas pelo menos entende o porquê desse ritual. E é aí que é legal. Que aí você não vai fazer simplesmente por fazer, você sabe por quê. Né? Por exemplo, o Evangelho no Lar, ele é um ritual. É um ritual. Mas você sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo por fazer. Você sabe que é para proteção da sua casa, você sabe que é para colaborar com a harmonia, você sabe que é para você pedir bênção para sua semana. Então você sabe o que está fazendo, mas é um ritual, não deixa de ser. A gente ler, fazer uma página inicial é um ritual, claro que é. Fazer uma prece inicial, outra final é um ritual. Mas a gente tem justificativo. Por que eu faço uma página inicial? Porque a gente chega da rua, a gente chega do trabalho, a gente começa a se harmonizar, a gente ouve uma página bacana. Isso já ajuda a gente a elevar a vibração. Qualquer trabalho espiritual, um estudo é um trabalho espiritual. A gente precisa de prece para proteção dos espíritos, para conectar a gente. Então, sim, prece inicial, prece final. Só que a gente também não fica tão preso. Às vezes a prece final é uma música. Então não precisa ser aquela prece que algum vai fazer. Não uma prece fechada, né? Pode ser uma poesia, pode ser
não uma própria conversa. Já aconteceu da gente ter aqui uma conversa tão boa, uma coisa que todo mundo saiu tão bem, que não precisava de prece, estava todo mundo bem, né? Já tinha sido a prece aquela conversa. Então é este o ponto, né? A gente ainda precisa dos rituais, mas que a gente entenda o porquê, que a gente não se amarre também a eles, né? E é claro que existem coisas que a gente pode... Eu já vi centro espírita, eu já vi, né? Já me contaram também. Centro espírita você não pode usar preto, você não pode fazer isso, né? E é complicado. A gente não está aqui para criticar ninguém, né? A gente está aqui para orientar e para consolar. Então, a nossa evolução do conceito de Deus, da humanidade, é claro que aqui está um resumo do resumo do resumo, né? Primeiro é um Deus na manifestação da natureza, né? Então, foi o que eu falei. A ideia de que o mar está bravo porque o Deus do mar está bravo. Teve um raio porque Zeus, né? Então, essa percepção de um Deus que controla os fenômenos da natureza, né? É um Deus que, ou alguns deuses que estão associados a isso, e só, né? Ou que não nos rege como um todo, ou que são responsáveis por partes, né? Depois a gente vem para uma ideia de um Deus antropomórfico, um Deus que fica com raiva, um Deus que sente ciúme, um Deus que não sabe o que vai fazer, né? Na Bíblia tem o tempo todo essa ideia, né? Moisés briga com Deus, chama a atenção de Deus. Tem um profeta, é o Jonas? Não, não é Jonas. Esqueci agora qual profeta. Que briga com o anjo. Briga. E não é briga, não, é de bater mesmo. Luta com o anjo. Então, assim, isso tudo são conceitos antropomórficos, né? São simbolismos para dizer isso, né? Até que a gente vai ver um Deus visto na ótica do Cristo, né? Que o Espiritismo, como vocês falaram, ajuda a gente a entender melhor. Já é um Deus que não tem forma, um Deus que é amoroso, um Deus que está no meio de nós. A gente vê isso e a gente construiu bastante essa ideia quando a gente falava sobre o reino de Deus, né? Para os judeus era uma ideia fixa, material, né? Até mesmo nos 10 mandamentos está lá, quando diz: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de que tenha longos dias pela terra, né? Então, é uma ideia de que não, para que você possa viver mais na terra, honra o pai e a mãe. Então, de novo, uma ideia de uma recompensa material. Porque a nossa percepção ainda é material. É difícil a gente conseguir enxergar do ponto de vista espiritual. E é essa percepção que Jesus traz e que o Espiritismo vai explicando, vai esmiuçando ainda mais, né? Essa percepção. Isso que é interessante. Então, a gente vai caminhando agora para um Deus que não tem mais forma, um Deus que não se ira, um Deus que não se vinga, um Deus que não te pune. E aí é bacana por causa disso, né? Porque se Deus ele não te pune, não te castiga, ele também não te perdoa. Porque ele não... você só perdoa quando você fica magoado. Deus não se magoa. Não tem nada que a gente faça de bom que Deus vai nos amar mais. Assim como não tem nada que a gente faça de ruim que Deus vai nos odiar. Esse é o ponto. Não tem. Então, tudo que a gente faz fala sobre nós com Ele. Nós a Ele. Não Ele a nós. Por isso que a oração é: vinde a nós o vosso reino. Porque está difícil eu chegar até lá. Está difícil eu ter essa percepção. Um dia, inclusive, me cobrem. A gente precisa fazer um estudo sobre o Pai Nosso. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que era coletânea de preces espíritas, depois juntaram, né? Eram livros separados, depois juntaram. Mas, enfim, a gente tem que fazer um estudo sobre isso, mas é essa construção, né? Então, essa percepção de Deus, ela já muda um pouco, né? A gente tem essa percepção, essa ideia, a gente até hoje tem, né? A gente traz isso um pouco para a espiritualidade, que agora Deus está distante demais de nós. E não é essa a ideia também, né? Deus está distante, Jesus está distante. É claro, em termos de percepção, em termos de conhecimento, em termos de evolução moral, é outra história, a gente entende isso. Fica mais complexo ainda, é porque o evangelho é muito bom, né? É muito complicado. Jesus tem uma hora que ele diz assim: a distância que vocês estão de mim é a mesma distância que eu estou do meu Pai. Isso é tão... Isso toca assim tão fundo. Porque se você considera Pedro como Jesus, é uma coisa.
Se considerar eu com Jesus, é outra, completamente diferente. Fala, nossa, como é que Jesus está tão distante assim de Deus? Nossa, mas isso é tão bonito. Tão bonito. A gente vai chegar lá. É fantástico, assim. Então, essa percepção sobre Deus vai mudando. Vai mudando a gente achar que a gente precisa dar o nosso dinheiro, né, dar o nosso suor para um templo. Não é isso. O sacrifício mais agradável a Deus são as coisas que nós fazemos para o Deus mais próximo de nós, que é o Deus que está no semelhante. É o perdão que você não consegue dar ou não consegue pedir. É a pessoa que você está brigado há anos e não consegue falar. É a tolerância que você desenvolve com aquela pessoa que é difícil de tolerar. É a paciência, é o amor para aqueles que precisam. Porque é fácil a gente amar aqueles que a gente acha que merecem o nosso amor, porque são amorosos e caridosos. A dificuldade, o sacrifício mais agradável a Deus é amar os vossos inimigos. O novo mandamento vos dou. Peraí, Jesus, já foi demais. Já foi forte demais. Isso é interessante. E aí, Emmanuel, nesse livro Emmanuel, né, colocaram o nome do livro como Emmanuel em homenagem ao Emmanuel, mas Emmanuel diz assim: o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, e aí eu até trocaria, eu teria ousadia de corrigir o Emmanuel e não falar que foi o cristianismo, não foi o movimento cristão, foi o Cristo. O Cristo inaugura um novo ciclo de progresso. Ele renova as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. É que Emmanuel era padre, né? Então ele vai defender, vai puxar a brasa para a sardinha dele. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas. Gente, tem um ramo da filosofia que é a eclesiástica, né, patrística, tem várias escolas que são várias sumas teológicas. São Tomás de Aquino, Duns Scotus, Santo Agostinho, entre vários outros, Cícero, aquele papa, Gregório, né, o Gregório I, Leão, enfim, que vão escrever inúmeras súmulas. Você vai ter inúmeras interpretações. E hoje, então, que você tem a questão testemunhas de Jeová, Mórmon, nós espíritas, os católicos, várias linhas do católico, várias linhas do protestante, várias foram as interpretações. Mas os ensinamentos de Jesus são diretos, é um só, dando asa que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser suas únicas representantes. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Então, qualquer templo religioso que você entre e ele não te acolha, ele não te ame por você ser quem é, desculpa, ele não é cristão. Se ele está se dizendo cristão, ele não é cristão. Ele não é. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para que a disciplina não sufoque a caridade, para que os rituais não sejam maiores do que o amor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estabeleceram com a sua canhada hermenêutica, né, a sua filosofia, os dogmas de fé, nutrindo-se das fortunas iníquas a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e infelizes, com certeza. Jesus nasceu pobre, Jesus nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, porque o profeta Isaías fala que ele vai vir de Belém. Só que Jesus é de Nazaré, né? Ele é tanto que quando ele desencarna, né, quando ele é crucificado, coloca lá INRI, né, de Nazaré. Nazaré, gente, nos textos geográficos da época, Nazaré nem aparece. Era uma vila com 400 a 600 moradores. Tão desprezada, cercada ali por Decápolis, por cidades fenícias. Belém era próximo de Jerusalém. Nazaré era o interior. Jesus era como se fosse caipira. Tanto que na negação de Pedro, olha só para você ver, na negação de Pedro, a primeira mulher que encontra Pedro quando ele está fugindo, fala assim: ei, você estava com ele, porque você fala igual a ele. Fala por quê? Do mesmo assunto? Não, do mesmo assunto todo mundo está falando. Fala igual a ele o sotaque. O sotaque. Nasceu numa família pobre, numa estrebaria. Tinha sotaque, era um caipira. E era nazareno. Tanto que Filipe, que depois vai se tornar o discípulo de Jesus, diz:
diz para Natanael, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque os nazarenos não eram considerados também dignos ou que expressassem a devoção ao Senhor como deveria ser feito. Claro que não se compara aos samaritanos, né? Os samaritanos eram completamente desprezados. Mas os nazarenos, povo pobre, não podia comprar ovelha, não podia comprar isso, não podia comprar aquilo. Vivia da pesca. Ali Cafarnaum do lado. Transitava com grego, com fenício, com romano. E aí a igreja, o movimento cristão quer ser completamente contrário ao princípio. E aí, claro que eu também vou criticar o nosso. O movimento espírita quer ser contrário ao princípio. Você quer centros espíritas enormes, luxuosos, quer cobrar, palestrante quer cobrar para dar palestra. Querem cobrar para fazer evento. Uma coisa são doações. Uma coisa são colaborações. Outra coisa é cobrança. Outra coisa é cobrança. E esse dinheiro, às vezes, nem é revertido para uma instituição de caridade. Esse dinheiro é revertido para o próprio palestrante. E eu sei de casos assim, tá? Eu tô contando porque eu sei. Então, olha como é perigoso isso. A gente está se afastando do princípio. Pelo contrário, Jesus multiplica pães e peixes para uma população de 2.000, 4.000 pessoas. Jesus não cobra pelos pães e peixes. Dá de graça que de graça recebeis. Então, as nossas percepções do divino ainda estão mudando. A gente ainda está associando. Porque é muito forte, a gente repete isso, mas eu acho que a gente ainda não aprendeu. Eu me incluo nisso. Nós, como plano material, estamos envolvidos pelo plano espiritual. Estamos imersos nele. Isso é difícil, às vezes, a gente entender. Só a percepção de que nós somos espíritos é difícil a gente entender. Seres espirituais. A gente fala, meu espírito não é meu espírito, sou eu espírito. É o corpo que eu habito de maneira temporária. Isso é diferente. E aí o Cristo Consolador é baseado na pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos. E só essa pergunta aqui, gente, já daria papo aí para muita coisa. Eu vou tentar não me delongar muito. Mas olha só, algumas coisas importantes que a gente tem que destacar, né? Quando o Kardec coloca, né, e tem um porquê dele colocar o Cristo Consolador logo depois de Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5 do Evangelho é Bem-aventurados Aflitos. Capítulo 6 é o Cristo Consolador. E é baseado nessa pergunta, né? Kardec começa a fazer os estudos sobre o plano espiritual porque ele quer entender como funciona o plano espiritual. E aí, quando ele chega na questão da moral, desculpa, quando ele chega na questão da moral, ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus de oferecer ao homem? Jesus, ou V de Jesus, né, dependendo da tradução. E Kardec comenta, para o homem, ou seja, para nós humanos, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, você quer se basear em alguém? Jesus. Jesus. Quer se basear em alguém? Jesus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a mais pura expressão de sua lei, da lei divina. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino animava. Vivia de tal forma que parecia que era Deus que vivia conosco, entre nós. Era essa a sensação dos discípulos. É isso que ele conversa com Felipe. Quando Felipe pergunta, Senhor, quando veremos a Deus? Felipe, a todo tempo estás comigo, ainda não compreendestes? Quem me vê, vê meu Pai. Aqui. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. E aí a gente tem esse simbolismo onde, justamente na tentação do deserto, lá em Mateus,
Quando Mateus fala sobre a tentação do deserto de Jesus, não é que Jesus foi tentado realmente por um espírito, não. É um simbolismo. É para representar a nossa luta humana. Na busca do bem, vai ter ganância, vai ter desespero, vai ter desilusão, vai ter dúvida, vai ter incerteza. E aí é muito fácil a gente querer a solução rápida para um problema que ele é mais profundo. Porque exige de nós também saltos de fé, saltos de confiança. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões, para dominar os homens. Jesus vivia integralmente aquilo que ele pregava. Ele era o exemplo em tudo. No amor, no carinho, na atenção, no respeito. Os milagres são os de menos. Isso é o de menos, isso é o que menos importa. Ou pelo menos o que menos deveria. Até mesmo os milagres, aliás, foi para isso que ele fez, ele trazia as lições morais. Ele trazia os simbolismos. Ele trazia as percepções. Olha que coisa bonita. Jesus não queria, ei, olha aqui, olha como é que eu consigo andar sobre as águas. Não, não, não. Ele vai aproveitar um episódio de incerteza, de insegurança de Pedro, para ele falar sobre a travessia. Ele vai aproveitar a doença de Lázaro para ele ressuscitar, para ele falar sobre morte, sobre afastamento do divino, sobre se desvencilhar daquilo que te prende às tuas próprias cavernas. E aí, quando a gente ouve isso, vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados, eu vos darei descanso. Quando Jesus anuncia isso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. É porque Jesus não carrega culpas. Jesus já aprendeu a se perdoar, Jesus já compensou o mal que ele fez em encarnações, né, em planetas que nem existem mais. Jesus já é tão Jesus, tão Cristo, que é impossível ver os erros que ele cometeu há muito tempo. Esses erros nem existem mais. Olha que coisa bonita. Essa é a ideia. Você pensa quando você chega aos seus 60 anos, tem algum sentido você lembrar de uma situação em que você destratou alguém com seus 15? Você é uma pessoa completamente diferente, não tem porquê de você se culpar. Não tem. Você já pediu desculpa, a pessoa já te perdoou, por que você ainda se culpa por uma coisa que você fez com 15 anos? Você já tem 60, já tem 70, já tem... Você é outra pessoa, você já tem filhos, netos, ou não, mas a sua vida é diferente. Imagina ficar se culpando por um erro que você cometeu no mundo de provas e expiações quando você agora é um Cristo de um novo planeta. Não tem sentido. Não liga. E aí eu trouxe só uma representação, porque a gente ouve muito essa palavra julgo, e Jesus usava as referências, né, em relação ao que as pessoas, camponeses, né, pescadores, julgo era uma peça feita em madeira, que era utilizada para prender os bois à carroça ao arado. Então, quando ele fala que o jugo é suave, é porque esse jugo dele não aperta. Ou seja, ele segue as leis de Deus sem se apertar. Ele segue o caminho sem estar apertado, sem estar desconfortável ao seguir o caminho. Ele aceita o destino. Ele ama. Aí lembra do amor fati de Nietzsche, né? Se você não pode mudá-lo, ame. E aí Jesus faz referência, quando ele fala do fardo leve e jugo suave, a duas passagens. Uma que está em Isaías, capítulo 16, versículo 4, que é essa daqui, ó, que é o pedido dos moabitas, né? Que era um povo que orava a Deus. E aí o pedido 4 é: peço que eles possam viver em teu seio, os dispersos de Moabe. Ser para eles refúgio contra o devastador. Quando a opressão tiver cessado, quando a devastação tiver terminado, os que espezinham a terra tiverem desaparecido. Então é um refúgio, né? É um Cristo que nos refugia, que nos abraça, que nos ampara. É um Cristo que não nos deixa desamparados. E também no livro de Isaías, capítulo 57, versículos 1 e 2, diz assim: o justo perece e ninguém se incomoda.
Os homens piedosos são ceifados, sem que ninguém tome conhecimento. Sim, o justo foi ceifado, vítima da maldade. Mas ele alcançará a paz. Os que trilham um caminho reto repousarão no seu leito. Então, Jesus está lembrando a gente, né, nessas referências a Isaías, que os justos, né, os que se ajustam à lei divina, os que colocam a cabeça no jugo, os que vão seguir o caminho, né, os que se ajustam ao caminho, ao que é para você, pode ser, e aí são as opiniões convencionais, né, que Emmanuel comenta, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel comenta, tem uma lição chamada Opiniões Convencionais, e que ele comenta sobre uma passagem que está no Novo Testamento, que é: tens demônio, quem procura matar-te? Porque as pessoas vão julgar você, né? Se você perdoa com desinteresse, chamam de frágil. Se você faz renúncia a algumas coisas, te chamam de bobo. Se você ama, se você escolhe ter tolerância, escolhe ter paciência, te chamam de ridículo. Te chamam de insensato. Vão chamar, gente, podem chamar. Quem sabe em outras vidas não éramos nós chamando as outras pessoas. E onde estão essas pessoas que nós tanto criticamos? Onde estão essas pessoas que não desistiram de nós, que nos amaram, que plantaram a semente? Então, olha que bonito Jesus dizer: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, estão cansados. Eu entendo que vocês estão seguindo, mas olha, é possível seguir o caminho sem se culpar. É possível trilhar essa jornada sem carregar um peso maior do que a própria jornada já traz. Se eu te boto um jugo pesado, rígido, eu te complico, mas esse jugo é você quem coloca para você. O que você tem que carregar já é seu. Pesar mais o jugo é viver com uma culpa que você não precisa viver. É carregar um peso que você não precisa carregar. É viver uma vida se culpando por uma coisa que você não precisa. Você não precisa. Que tal trilhar uma evolução buscando ser autêntico naquilo que nós realmente sentimos, para que a gente mude aquilo que a gente observa que não é tão bom assim? Que tal aprender a olhar para você como pessoa em potencial, como alguém que está aprendendo a ser pessoa e que é natural que alguns dias vão ser melhores e outros piores, que é natural ter incertezas, que é natural ter dúvidas e desânimo, mas que isso não pode nos comandar por completo. Nem sempre na estrada é tranquilo. Tem alguns momentos da estrada em que está lisinho, barro, né? Tem outros que você tem pedra, que a carroça balança mais, menos, que é mais difícil segurar. Então, quando Jesus fala isso, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Porque o consolo não vem só de aliviar o seu fardo. O alívio do fardo vem pela compreensão, e a compreensão vem através da percepção. Quando a gente percebe, o sentimento muda. Muitas das vezes a gente vai ter revolta antes de ter compreensão. A gente não vai querer admitir. Vai ser doloroso demais ver que a gente é orgulhoso, que a gente é egoísta, que a gente é raivoso, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Que a gente teve atitudes complicadas. E aí, quando essa revolta, quando isso for digerido, isso vai se tornar compreensão. Essa compreensão, aos poucos, vai mudando a nossa percepção. A nossa percepção mudando, vem a evolução. A gente vai olhar para as coisas do passado e vai ser capaz de rir da situação, contar delas, e pensar: poxa, que curioso, eu pensava que era assim, eu achava que era assim, eu lembro dessas minhas épocas de incerteza. E agora passou. E agora passou. Gente, tá tudo bem. Eu tô aqui falando. Tá tudo certo. Ninguém quer comentar nada. Oi, eu caí? Tá tudo bem, Gui. Só refletindo mesmo.
Tem Então, muito material para reflexão aí. Tem. É por isso que eu falei que o livro 4 a gente vai olhar a doutrina de uma outra forma, um pouco mais profundo. Bom, essa é a nossa ideia, né? E aí, Kardec comenta com a gente, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. É uma ideia que o agora está difícil de digerir. Eu tenho que digerir o agora. Mas eu sei que daqui a um tempo, esse agora não vai doer tanto. Porque eu cresço. A dor às vezes vai ficar do mesmo tamaninho, mas eu vou crescer. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E não só na questão da fé do futuro, mas na própria confiança no presente. Porque quando as coisas ruins nos acontecem, a gente só se fixa nelas, né? Quando a gente só enxerga a nossa dor, tem muita coisa ao redor acontecendo, né? Acho que todos nós já passamos por situações em que a gente perdeu, né? Uma pessoa muito amada desencarnou, e aí a gente olha assim para o céu, a gente olha e o mundo continuou. O amor dos seus amigos por você não mudou. O amor da sua mãe, do seu pai, da sua companheira, do seu companheiro, não mudou. Dos seus filhos, não mudou. Aquela parte nossa que vivia com o outro, a parte do outro que vivia em nós, aquilo que nós gostávamos de ser quando o outro estava presente fisicamente, aquilo vai fazer falta. Aquilo é parte da saudade, que é o preço que a gente paga por ter vivido esses momentos inesquecíveis. Que é essa nota fiscal que a vida fala pra gente: olha, parabéns, você aproveitou, você criou memórias. Mas a certeza de que esse presente ele continua também tem a sua boniteza. Porque faz a gente enxergar duas coisas. Primeiro, como a nossa percepção de mundo fala sobre nós. E segundo, a gente lembra a nossa desimportância também. E como é bom, e como eu tenho aprendido bastante isso, sei que todos nós temos contribuições, sei que ninguém é insubstituível, sei que nós somos, de certa forma, importantes na vida dos outros, mas nós também temos desimportância. Se eu voltar, se acontecer isso, nossa, não vai rodar. Não, tem que rodar. Vai rodar, as pessoas vão dar um jeito. Ou seja, o mundo continuou quando eu não consegui. Mas eu agora vou. Eu agora observo, me motivo com esse mundo que continua. Porque eu não sou só um ser à parte dele. Não sou um ser só preexistente a ele. Eu sou um ser que também se faz no mundo. Eu sou um ser que pega essa dor que está aqui e ela também me ajuda a perceber esse mundo. Eu sou um ser no que fazer. E que fazer, que se faz, ao redor das coisas que vão me acontecendo. E é justamente aí, quando eu percebo a possibilidade, o olhar da possibilidade, que entra de novo Kardec. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Então lembra lá, ó, da figurinha do julgo? É a observância da lei. Esse julgo é leve, a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Se não é possível amar 200.000 pessoas, ame uma, depois duas, depois três, depois quatro, depois cinco. Se não é possível ter dever e fidelidade a todas, então tenha com uma, com duas, com três. Ah, não consigo servir ao centro, é minha família. Então sirva a sua família. Ela que mais precisa de você. Consigo servir a minha família ao centro, que ótimo. Ah, mas tem pessoas no centro que não bate muito. Não tem problema. Vai ajudando as que você consegue. As que você não consegue, tenta não atrapalhar, pelo menos. Não desrespeito.
A observância da lei acontece em etapas. Você não veste a lei. Você a absorve aos poucos. Aos poucos. Porque é o tempo de nós, como espíritos, digerirmos as coisas, elaborarmos, nos misturarmos. Isso é muito bacana. Muito bacana. E é por isso que ele fala, se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto. Paracleto é aquele que é enviado, né, que vai dar auxílio, consolo, é o advogado, o intercessor. E ele fala que é o Espírito da verdade. Essa expressão tem muitos significados. Pode ser um espírito, né? Tem até a brincadeira, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio Espírito falando isso. Como tem uma questão de uma questão simbólica, né? A própria verdade. A verdade é em espírito. E a verdade está associada à similitude, está associada à nossa capacidade de enxergar aquilo que é real. Porque tem vezes que você vai falar para a pessoa que a parede é branca, a pessoa não vai aceitar, mas não é porque ela não está vendo branco, é porque ela não consegue enxergar. Ela não conhece ainda o branco. Então, para ela, é um amarelo. Então, as verdades... Então, esse consolador que vem, que a gente fala que é o espiritismo, né, é nessa percepção de trazer o conhecimento para que consiga esclarecer, para que consiga esmiuçar. A gente espera porque a gente quer um salvador, a gente queria que alguém viesse e resolvesse todos os nossos problemas, morresse pelos nossos pecados, vivesse. Só que Deus não quer que a gente morra pelos pecados, não quer que ninguém faça isso, quer que viva justamente para que volte ao caminho. Não é sobre morrer de amor, é sobre viver suficiente para que você seja esse amor, que continua pulsando, que continua vivo, que mostra isso, até quando o coração parar. Então, esse consolador prometido que Jesus fala, sim, a gente pode considerar que é o espiritismo, tá tudo bem ser. Mas eu acho mais bonito ainda a gente entender, porque permanece junto de vós e estará entre vós. E foi o que vocês falaram no começo. Se a gente lê os ensinamentos de Jesus, se a gente tenta seguir um pouquinho que seja, Jesus está conosco. E é no sentido de perceber essa testemunha, quando Jesus fala, se dois ou mais estiverem reunidos, é porque no contexto judaico precisava de duas testemunhas oculares para acontecer um evento, né, para você depor, né? Então, duas ou mais pessoas são essas testemunhas, na ideia de que um dialoga com o outro, um está em contato com o outro. Essa é a percepção. E aí a gente acha que é um dia que vai chegar, que é uma era. Nós, espíritas, já não temos essa ideia, essa pretensão de que vai chegar um dia que vai acontecer, mas a gente acha dessa era, se fala do mundo de regeneração. É quase os evangélicos, com as devidas proporções, falando do fim do mundo. Para de achar que mundo de regeneração vem aí, olê, olê, olá. A Terra está passando por uma transição. Mas não é um mundo de regeneração que chega, somos nós que nos regeneramos. Eu vejo muita gente falando que a gente está nas últimas chances. Pode ser, mas não tem um relógio na nossa cabeça. Se tiver, ele está parado, porque ele está dizendo para você que o agora é importante. Para de olhar para trás para tentar descobrir quem você foi. Para de olhar para o futuro falando que você tem que fazer, porque se você acha que é uma obrigação evoluir, você não entendeu. Não é obrigação você evoluir. Terrível quando o espírita diz assim, olha, ama o seu marido, o marido bate na esposa, faz isso, faz aquilo. Mas ama o seu marido, senão você volta com ele. Não, não é essa a ideia não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é essa a ideia. Não é obrigar você a fazer nada. Se você acha que você é obrigado a evoluir, você não entendeu o que é evolução. As coisas acontecem naturalmente. E essa naturalidade acontece pela percepção, pelo conhecimento, pelo trabalho. A gente precisa, sim, se obrigar em termos de disciplina. Isso tudo bem. A gente precisa. Às vezes a gente tem que se obrigar a tomar banho.
né? Tá cansado, tá com frio, não, mas tem que tomar banho. Às vezes a gente não quer ir para o trabalho, né? Não quer trabalhar, seja no centro, seja no seu trabalho, mas você sabe que você precisa ir. Mas esse é o ponto. Você tem a disciplina de se obrigar porque você sabe. Agora, você obrigar a evoluir é muito complicado. É como você falar para uma criança assim, fala aí, fala logo, fala rápido, sai correndo, corre uma maratona. Não obriga, as coisas não acontecem assim. Você pode ir treinando, mas não é assim. Então eu vejo muitos espíritas se obrigando a evoluir, na obrigação de evoluir. Meu amigo, minha amiga, não é assim que funciona. Você só vai ficar com o jugo cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado. E aí, por isso, Kardec fala que o Espiritismo vem cumprir essa promessa. A observância da lei. Olha só, é observar, mas não é no sentido passivo. É no sentido de prática. Porque, de novo, lembra que eu falo? Sobre percepção, é abrir os olhos, abrir os ouvidos. Falar sem alegorias, sem figuras, como a Ângela falou lá no começo. Eu tenho uma dificuldade com essas alegorias, eu sou bem literal. O Espiritismo fala sem alegorias, sem figuras. Eu é que gosto de falar com uma coisa mais... Mas o Espiritismo não é assim. Ele levanta esse véu, que não foi Jesus que colocou o véu, não. Quem colocou o véu foi a igreja, foram as instituições. Né? A missa era em latim, era o padre virado de costas, só algumas pessoas tinham acesso a conhecimentos. Esse véu foi intencionalmente colocado. Então, esse consolo, esse amparo vem através disso. Mas não, esse consolo não vem conhecimento primeiro e abraço depois, não. Se abraça primeiro, se acolhe primeiro, se ama primeiro, para que depois se instrua. Primeiro se acolhe, primeiro se ampara, primeiro se ama, depois se instrui. E Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, esse da dor, gente, a FEB colocou, tá? É para marketing. São 3 partes do livro: o problema do ser, a outra é o problema do destino, e a terceira parte é potências da alma. Tudo que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E diante destes fins, né, desse enigma que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? Quem está sofrendo quer saber por que está sofrendo. No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas, sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. O Chico tem uma frase que ele diz assim: e ninguém espera evoluir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Não é que você tem que chorar, é porque as coisas vão acontecer na vida, você com o coração sensibilizado, você vai chorar. Você vai ver a dor do outro, você não vai conseguir segurar. Você vai ver a sua dor. A casca, não é que você vai ficar cascudo, grosseiro. É uma casca de evolução. Todos os seres devem experimentá-lo por sua vez. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. A dor é esse alerta moral, é essa lei de equilíbrio e educação. Então você está andando, você pisou num espinho, dói o seu pé para te avisar que tem alguma coisa errada. A dor moral mostra para a gente que tem algo errado. A gente violou essa lei, a nossa consciência está cobrando a gente. Então, vinde a mim os sobrecarregados, vinde a mim aqueles que entenderam que estão violando a lei, para que a gente ajuste. Para que não haja crítica. Vai ter consideração afetuosa positiva. Vai, não tornes mais a pecar.
tua fé te salvou. Onde estão aqueles que te julgaram, que te criticaram, que te chamaram de adúltera? Nenhum ficou, Senhor, eu também não te acuso. É isso, você já sabe que você errou, você precisa de suporte, você não precisa de lição, de sermão, não precisa. Precisa de orientação. Sermão não. Sermão. E aí, eu já quero ir finalizando a nossa ideia, né, o nosso papo de hoje, com a lição 59 do livro Rumo Certo, que é suportar nossa cruz. O Emmanuel faz uns comentários muito assertivos e que, de certa forma, vão resumir o que a gente está falando aqui. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Olha só. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor, a luta, né, de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige, e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim nosso orgulho ferido, a se nos esfoguear por dentro do coração. Suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. Por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade, em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda vezes muitas, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual, e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos, perante Deus, mas procurando, por todos os meios justos, melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro nos caminhos de ascensão para a vida eterna. O Emmanuel resumiu o nosso estudo, né? Fantasticamente. E eu quero terminar com a mensagem do Espírito da Verdade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amai-vos, eis o primeiro. Instruí-vos, eis o segundo. E, por fim, um poema de Amaral Ornelas, quando ele diz assim, no livro Parnaso, Além Túmulo, intitulado Jesus. Quanta vez, neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria, em torno tudo é vão sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito é enxangue e aberto. Desgraçado viajou, rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, alma pobre entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre.
Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor, que nunca morre. Nossa, lindíssimo. Que Caramba. nunca morre. Bom, como eu falei, alguns estudos são mais rápidos, outros são mais demorados, mas eu acho que a gente conseguiu falar, pelo menos, a ideia principal que eu queria trazer sobre. Claro que, né, esse estudo é muito mais profundo, tem muito mais coisas, mas eu acho que a ideia principal, mudar um pouco a nossa percepção, eu espero ter contribuído. Fica à vontade, tá, para falar. Guilherme, lindo. Não tem mais nada para acrescentar. Deixa eu guardar aqui os livros. Não tem nada mais para acrescentar? Vocês ficaram mais quietinhos. Ainda bem que eu pedi para todo mundo falar no começo, senão ia ser só eu falando. Não, e a única coisa que eu vou acrescentar é que quando a gente aceita, né, todas essas tribulações da vida, as adversidades, fica muito mais leve. Sim. O jugo fica leve, né? Exatamente. Lindo estudo, muito bonito. Aliás, tudo que vem dele é muito bonito, né? Jesus é Jesus, né? Nossa, mãe. Tem como, né? É, verdade. Então tá bom. Então agora, já que tá todo mundo quietinho, pensando, pensativo, pensativa, quem que quer consolar os nossos corações com uma prece final, então? Eu faço, Guilherme. Então, por gentileza. Então, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, os ensinamentos que ele trouxe para nós. Agradecer em poder estudar, né? Tudo isso que vem dele. São lições tão lindas que mexem tanto com a gente. Então, agradecer todas as vezes que essas palavras dele chegam até nós. E que a gente possa, né, se esforçar ao máximo para seguir os caminhos dele. Agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco nesse estudo e agradecer ao Guilherme, que trouxe mais uma vez, né, luz para a nossa vida. Assim, pedimos a permissão para que a gente possa encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Lucília. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, que é de amanhã. Até segunda, É que é de amanhã, segunda. que é de amanhã. Somos firmes amanhã. Amanhã. Fiquem com Deus, hein? Tchau, Tchau, tchau. gente. tchau.